Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, um programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias aqui da Uninter. E toda semana, como você já deve estar careca, que nem eu, de saber, sempre tem alguém legal, bacana, divertido e interessante para falar sobre educação e tecnologias. E hoje estou aqui com o meu doutorando, Wagner. Olá, Wagner. Tudo bom, cara? Tudo bem, professor, tudo bem. Tudo bom, cara. De onde você veio, cara? Eu sou de Casa Branca, interior de São Paulo. Pense, cara, o cara veio até aqui, mas até aí também. A gente tava na semana passada, de quem tá assistindo, né? Porque pra mim mesmo foi há meia hora atrás. A gente tava aqui com a Silvia, que veio lá de Manaus. Então você veio de perto, tá do lado. Tá do lado. Né? Pra quem tá assistindo, já fez uma semana, mas pra mim foi uma hora, ela tá aqui do lado. Né? Mas a gente vai fazer de conta que nada disso está acontecendo. E aí, cara, então, assim, como eu falei pra Silvia, como eu falo pra todo mundo que está aqui, né, e você escutou, afinal você estava de plateia até agora há pouco, a primeira pergunta desse programa é o seguinte: você estava lá no ensino médio, e daí? Como é que você chegou até aqui? Na verdade, eu começo o ensino médio como professor de magistério, né? Começando o ensino médio... Não. Quando você estava no ensino médio, quando você era um moleque. Sim, o ensino médio era o magistério. Ah, ele era magistério, claro. Ele era o magistério. Hoje em dia não existe mais o magistério, né? Não existe mais o PEB 1. De professores. Sim. Na verdade, eu estava na 8ª série e eu ganhei um bônus da minha mãe, né? Que eu não precisei estudar, eu não precisei trabalhar até a 8ª série. Porque eu nunca tinha repetido de ano. Exceto diferente de uma pessoa que eu conheço, que sou eu mesmo, que repeti a 7ª série. Mas continuando. E na verdade, e também vim de uma oportunidade, né? Porque eu tive alguns problemas na minha infância, né? De saúde e tudo mais. Mas aí foi bem construído isso, com um apoio. E aí, na 8ª série, eu quis trabalhar. Eu precisava ajudar em casa e eu tinha que trabalhar. E aí, eu começo a trabalhar num supermercado. E começo a trabalhar... E depois fui para uma farmácia, porque eu fui demitido do supermercado. Porque eu falava muito. Genial. Muito bem. Eu conversava demais. Já começamos a perceber uma psique se formando. E daí? Isso com meu pai fez chá de xanxã pra mim, porque eu não falava na infância, né? Cara, sabe que minha irmã é igual, cara? A minha mãe dava comida... Como é que era? Era sopa na colher de pau porque minha irmã não falava. Também tive isso. E um belo dia ela despencou a falar. Minha irmã tá com 49 anos e nunca mais parou. Nunca mais. A minha irmã fala demais, cara. Eu comi na colher de pau, na colher larga, pra ver se... Isso. E chá de xanxã também. A minha irmã parece que é um passarinho, o senhor sabe, né? Isso eu não sei. Faz com a língua do passarinho, o chá. Que beleza, coitado do passarinho. Coitado Mas assim, do passarinho. A minha irmã parece que tem respiração cutânea, sabe? Ela não precisa respirar pra falar, ela só fala. Ela só fala. Ela respira pela pele, né? É uma coisa tipo. Eu encontrei uma amiga que fala tanto quanto eu no doutorando. Chama Silvia. Certo, pois é, também. Conversa. Tava aqui. Eu achava que era eu que falava. Isso, mas até conhecê-la. Aí eu falei, caramba, ela fala muito. Isso, então por isso que vocês dois vieram ser entrevistados aqui. No entanto, quando a gente está tendo aula, a gente continua conversando. Claro, também. Mas ainda bem, né? Nos bastidores, no fundo da sala, né? Online. E a gente se conversa. Tudo que um bom professor... Isso é falando sério agora. Tudo que um bom professor não quer é um aluno calado, cara. E a gente tá conversando e tá conversando aqui. Claro. A gente consegue fazer isso. E às vezes quando a gente tá falando, nossa, tá difícil. Aí a gente conversa mais ainda. Que começa a dar um ruim ali, né? Aí eu falei aí assim, o apoio moral. Eu arrumei uma parceira. Isso, o apoio moral. Parceira do céu, né? Vamos se ver lá, vamos ver quem vai falar mais. Isso, mas continuando, então... E aí eu sempre gostei de falar, conversar bastante, né? E aí minha mãe falou assim, você vai fazer Cefam. Cefam é Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. Legal. Rodou no estado de São Paulo esse projeto, um projeto que deu muito certo. A professora Joana disse que deu muito certo esse projeto. Isso ela falou. E esse projeto, você inicia o teu ensino médio já com o magistério. Então você se forma médio com técnico, só que não é técnico, é magistério. Aqui em Curitiba tem também. São 4 anos em período integral. Em período integral. Aqui era no Instituto de Educação. No Instituto Federal é assim, atualmente, né? Que é o médio mais informática, médio mais eletrônica, enfim.
E aí eu começo a fazer o magistério. Passo, né? Tem uma prova, uma seleção. Eu passei e aí eu ingressei no magistério e ali começa a minha história da educação. Ela nasce ali. Já desde o primeiro ano a gente faz estágio. A gente já faz o estágio. Tem psicologia da educação, tem filosofia da educação, história da educação. Nós somos didática, metodologia de ensino. Nós somos programados para terminar o ensino médio e ir trabalhar. Daí você dá aula para os pequenos. Para os pequenos, PEB 1, de primeira a quarta série. Nós não fomos programados no magistério para prestar vestibular. Claro. Não, nós nem sabíamos. Física, química. Tínhamos no primeiro e segundo ano, mas não era uma preparação para ir para a UFSCar, Unicamp, que é da nossa região lá. Não tinha essa proposta. A proposta era terminar o magistério e ir para a sala de aula. Sim. Este era o projeto. Até porque por conta de professores, falta de professores e tal. E aí, então assim, aquelas famílias mais empoderadas acabavam ascendendo a universidade, né? Ou faculdades particulares ali na região. Eu não tive essa oportunidade, eu tive que ir para a sala de aula mesmo. Sim. Só que no meio do percurso, a computação está evoluindo muito. Isso é meados de 1996, 98. Sim. A computação está em evidência. A internet começa em 95. A internet e efetivamente o Windows para nós mesmo chegou em 98, na minha cidade, Casabranca. O Windows 95 que chegou em 98. Que chegou em 98, exatamente. Depois teve o Windows 98 que chegou lá por 2000. Exatamente. Aí você vê quanto que a gente tem evoluído nesse aspecto, porque hoje o que se lança a gente já tem acesso, né? Automático. Nessa época não. E aí eu começo a fazer curso de informática, técnico em informática à noite. Uhum. Mas eu já estava sendo programado para dar aula em educação infantil. Então eu adorava. Primeiro ano já fiz estágio com a molecada e já ficava no meio da molecada. E uma das minhas primeiras atividades era fazer a sala ficar quieta. Lógico. Era o meu papel. Ó, teu cara papel. Que mais fala tem que fazer os outros ficarem quietos. Exatamente. Chama castigo isso. Castigo. Divino. E mais que isso, no intervalo também. Lá fora. Conduzir as atividades lá no recreio. No recreio. Até tem uma oportunidade que me choca muito, que o aluno chega em mim e fala, professor, põe o olho em mim. Eu falei, como assim põe o olho em mim? Ele tinha um olho de vidro. E aí a molecada pegava o olho de vidro dele e saía correndo, carregava o olho de vidro dele. Nossa. Ok, e aí dá maldade, mas não tem como não rir. Mas é duro, né? Aí o olho chegava... Mas ele levava de boa, Aí ele levava de boa. Aí ele chegava e falava assim, professor, põe o olho em mim. Ou então ele falava, professor, meu olho tá certo? Porque a molecada colocava o olho nele do lado contrário. Nossa. Olha que maldade, porque era um olho de vidro pintado. Sim. Na época. Assim, aí o molecada ia lá e virava o olho dele, aí o pessoal ficava dando risada de ver ele com o olho. Aí ele chegava, professor, meu olho tá certo? Aí a gente ia lá e arrumava o olho pra ele ficar na posição certa, porque era uma cavidade só, tadinho. Sim, tadinho. Que ele tinha. Se fosse hoje, hein? Meu Deus. Naquela época era... bullying total, né? Naquela época era super natural. Mas aparentemente o menino não se sentia tão mal assim. Jamais. Nós já estávamos ali em 97, já tinha em São Paulo chamava CEL, né? Aqui, lá chamava... era uma escola do governo, que ela era amarela e verde, assim, era um... Como chamava aquelas escolas? Esqueci o nome agora. Mas enfim. Você sabe que eu tinha um aluno, só que já na faculdade. Isso era 2007, talvez. 2006, 2007. E ele não tinha uma mão, que ele tinha serrado a mão, tinha cortado quando ele era criança e tal. E daí eu estava assistindo, passei para os alunos, né? No curso na disciplina de Fundamentos do Design, eu passei aquele curta-metragem O Cão Andaluz, que é do Buñuel. E esse filme, né, que é um curta-metragem, eu mostrei para vocês também e tal, mas não sei se vão lembrar. Tem uma parte que aparece uma mão, só a mão, com umas formigas em volta. Sim, eu lembro. E a gente assistindo no auditório, tudo escuro. E daí o cara grita lá de trás, ih, achei! Putz, na hora que ele fez isso, cara, o cara sem a mão, dizendo que tinha achado a mão no filme. Cara, o André Zonta, esse cara, muito gente fina, um cara muito engraçado. Na hora que ele gritou isso, acabou a aula, né? Você não segura mais daí.
Porque eu mesmo não conseguia mais dar aula depois dessa. Eu tô rindo agora, isso já faz 20 anos, Tem coisas que marcam, né? Pois é, Coisas mas que eu te interrompi, continua então. E então aí eu começo a escola técnica, começo a fazer o Cefam e inicio a escola técnica porque eu passei no vestibular da Escola Técnica do Estado, Centro Paula Souza. E eu não queria continuar na escola técnica, porque eu detestava pseudocódigo, fluxograma, Turbo Pascal, COBOL. Turbo Pascal, ninguém merece Turbo Pascal. Eu dei aula de Turbo Pascal também. Você deu aula disso? Dei aula de Turbo Pascal com registro. Ensinava a fazer registro no o Turbo Pascal. COBOL, ele ainda era legal. COBOL, Clipper. Não, o Clipper era bacana Clipper, também, Pascal. Mas Turbo Pascal não dá. Turbo Pascal a gente usava ela como uma linguagem para ensinar lógica de programação, né? Usava por ser a mais simples? Por ser uma linguagem mais estruturadinha ali, tendo write, read, variável, vars, então era mais fácil para ensinar lógica de programação. E eu comecei a ensinar lógica de programação, na verdade, com Excel. Ah, claro. Eu aprendi a lógica de programação, comecei a aprender com Basic. Com Basic. Pense. Também tive Basic. Tive Basic. Né? Mas assim, não foi tudo tão simples assim, não. Tá? Ah, não, pois é. Eu começo o magistério e aí eu resolvo fazer esse vestibular para ver se eu ia passar no vestibular e eu passei. E aí eu não queria ficar no vestibular, eu não queria fazer a escola. Sim. Aí minha mãe falou assim, não, vai fazer. Você comeu a carne, você vai roer os ossos. Você vai fazer. Agora? Vai, porque você pegou a vaga de alguém. Sim, boa argumento. Não é justo isso. Porque agora você começou, agora você não aguenta aí? Você se vira. Porque o Cefam era o dia todo. E era muito puxado. E tudo a pé. Tudo a pé. Não tinha condições, e enfim, né? Mas o a pé, você está dizendo quantos quilômetros? 5 para chegar na escola, às vezes 3, depende de onde estava. Ou então eu tinha que ir do outro lado da cidade, 8, para poder fazer estágio. E era o dia todo. Mas você era jovem? Eu era jovem. E aí eu começo a escola técnica à noite. E eu comecei a cabular aula. Claro. Porque eu não queria. É legal porque aqui a gente não fala cabular aula, a gente fala matar aula. Mas... Matar aula, era cabular aula. E aí minha mãe descobre e num dia à noite que eu estava saindo da escola, ela me pega, ela faz eu voltar para dentro da escola com o professor Marcos Paulo. E fala assim, tem um aluno para fora. Ele falou, como assim para fora? Onde você estava, Wagner? Eu falei assim, não, eu tava cabulando. Tava cabulando aula. A tua mãe falando? A minha mãe falando, como se ela fosse inspetora. Nossa, que vergonha. Que vergonha. E eu fazia Cefam, né? Então tinha todo um... Nossa, eu faço Cefam, né? Vergonhoso, e a mãe, né? Foi... Nossa. Aí... Tua mãe foi bem, hein? Mandou bem, né? Mandou bem. Se fosse minha mãe. E aí eu volto pra sala e esse professor fala pra mim. Ele falou assim, por que, Wagner? Ele saiu conversando comigo. Hoje, um companheiro meu de pedal, quando a gente pedala, alguma coisinha. Ele falou, por que você tá fazendo isso, Wagner? Eu falei, eu não quero mais, professor. Ele falou, por que você não pega essas disciplinas que você tem dificuldade e ensina elas? Porra, genial, hein? Ele falou, por que você não ensina? Porque se você não está conseguindo aprender, ele falou, tenta criar uma forma de aprender elas. Ele falou assim, porque você começa a ensinar, você vai conseguir aprender melhor. Claro, lógico. Ele falou assim, aí você ensinando, você consegue ajudar outras pessoas. E assim você termina o curso e vai poder ajudar outras pessoas. Sim. Porque eu já sei que você quer fazer isso. Porque como eu vi muito da dificuldade, eu sempre quis ajudar o próximo. Esse foi meu exercício, que vai dar certo, você vai conseguir. Eu estou conseguindo, você também vai conseguir. E aí eu começo a dar aula de informática em escolinha. Isso em 1997. Que massa, cara. Aí eu começo a dar aula de informática, Office, em escolinhas. Sim. Que na verdade não era Office, era o WordStar. WordStar? 97? 97. As escolas não eram essas escolas com grandes computadores, era interior. Ah, tá. Tava chegando, DOS, né? Era DOS com ambiente Windows. Porque o WordStar não funciona. Isso, porque o WordStar não funcionava no Windows 95 Sim, já. Era DOS com ambiente Windows. E aí a gente tinha o WordStar, tinha o... Calc. Era o WordStar, era o Word, o Calc. Aí tinha o Banner Mania, que era meio Excel, mas não... Eram esses aplicativos, né? Sim. E aí tá chegando o Windows 95...
E eu corro atrás de estudar o Windows 95, que chegou um livro lá na escola e... na E verdade, ele mudava, né, esse livro ele chegou no Cefam, porque chegou um computador pro Cefam. Com o 95. Já com o Windows 95. E aí o professor me deu, o professor Eliseu, professor de português, o professor mais pesado. No entanto, nós tivemos latim com ele, no Cefam. Nós tivemos um tempo de latim com ele no Nossa, Cefam. eu nunca tive aula de latim. É. Só com o Mozart. Depois de velho agora. Aí ele me deu o CD do Windows 95 com um livro. Aí eu estudei o Windows 95. Sim. Então eu já meio que sabia. Assim, o Windows 95. Aí quando o pessoal começa Mas pelo menos era o CD, né, do Windows 95. Porque eu tinha 11 disquetes do Windows 95. Era disquete de instalação, então. né? Era Eram aquele 11 disquete de instalação disquetes. e a apostila. Isso. E aí eu pego esse material, estudo ele, aí eu começo a dar aula de Windows 95 que já estavam começando a instalar. Que massa. Que massa. E eu já estava meio que por dentro da coisa. E aí, eu termino a escola técnica, e passa... Aí você tem quantos anos, mais ou menos? Eu tô com 95, 17 95. anos. Aham. Tô com 17 anos. Tá. Eu termino a escola técnica. E aí, passa 3 meses, tem um concurso público do Estado na escola técnica. Aham. E aí eu presto esse concurso. Mas o senhor tá achando que foi tudo tão simples assim? Porque eu não queria fazer estágio também. E minha mãe Lógico. falou, você vai fazer estágio no banco. Eu E falei, se eu não vou for, ela vai ter que estar lá no banco, né? Ela falou, você vai. Aí eu falei, não, eu vou. Pode deixar que eu vou. Eu fui e não entrei. Fui com a bicicleta, desci de bicicleta, nessa época eu já tava com bicicleta. Aham. Aí eu fui e eu não entrei no banco e vim embora. Fiquei quietinho. Ela falou, você foi lá? Fui. Você não foi. Nossa. Você não foi lá. Nossa. Ela falou assim, tem também aquela outra escola de frente lá, aquele restaurante. Você vai lá então pra ver. Eu falei, não, eu sou da escola, eu não vou ficar dentro de banco. Claro. Eu não gosto daquele pessoal. Eu tava ali fazendo a minha história. E aí eu fui nessa escola de informática, chamava Bristol Informática. Olha. Bristol Informática. E ali eu começo a fazer estágio. E ali a troca era o seguinte: você fica ajudando os alunos e a gente te dá a apostila. E te paga um almoço. Ok. Esse, pra mim, tava ótimo. Não, estágio, Não, né? eu vou ajudar as pessoas, porque essa é minha proposta. Eu vou Aham. poder ajudar as E é pessoas que não estágio. sabem informática. Aham. E aí eu vou aprender. Sim. Falei, sim, então, sim, pra sim. mim é viável, é legal. Falei assim, e ganho um almoço. Ganho um almoço no restaurante. Falei, caramba, No restaurante. eu nunca comi num restaurante, cara. Imagina. Sim. Só fazia ser fã, comia de marmita, não tive acesso a isso. Falei, eu vou comer num restaurante todo final de semana. É esse estágio que eu vou fazer. É isso. Mãe, vou fazer estágio lá. Deu certo. E aí eu comecei a fazer estágio de sábado e domingo. Era sábado o dia todo. A informática tava bombando. Claro, lembro bem, 1997, 98. Sim, eu dava aula de bombando. informática nessa época. Tava bombando. E aí eu passava o dia todo lá e o domingo e almoçava no restaurante. Opa. A Entendeu? comida do restaurante do domingo é melhor do que do dia de semana? E aí no sábado, quando eu voltava, eu falava, nossa, eu tô muito cansado. Mas é porque você tá comendo feijoada. Eu não sabia comer feijoada, deixava. E aí eu tinha que ficar até 7 da noite lá, entendeu? E Claro. aí. Mas pra mim, né? Nossa, uma alimentação diferente, né? Olha pra ver como que são as coisas, né? E ali aí eu volto pra escola técnica, concursado 3 meses depois de me formado na escola técnica. Eu tive que me emancipar, porque eu não tinha 18 anos. Daí você passou no concurso? Passei no concurso. Aí, nesse concurso, o que valia era a didática. Podia ter as formações, mas a maior pontuação, o peso maior era a didática. Que era prova oral. Prova oral. Aí tava o diretor, o Mauro Monteiro, companheiros lá da minha região. E, cara, foi muito legal. Porque eles não esperavam que eu fosse dar atividade para eles num concurso, né? Só que eu fiz Cefam. Entendeu? Eu fazia Cefam ainda. Claro. E aí eu tirei da bolsa e falei assim, vocês vão fazer essas atividades que durante a prova prática. Porque o concurso era prova prática. Sim. Só isso. No Centro Paula Souza. Aí eu entreguei as atividades para eles e comecei a traquejar com eles a atividade durante a aula. Os caras olhou um pro outro e falou, Opa. é esse. Claro. Eu acho que foi isso, né? Porque aí apareceu meu nome lá e aí
eu comecei a dar aula. E aí eu fui, meu primeiro dia de aula, lá na escola técnica, os caras não queriam dar a chave do laboratório para mim. Sim, porque era aluno, moleque. muito moleque. Eu já tive esse problema também. E detalhe, o mais legal de tudo é que durante o dia, no meu 4º ano do magistério, durante o dia, eu era aluno no magistério. E à noite eu ia dar aula na escola técnica. E os caras... E era no mesmo lugar? Não, era outra escola, né, no Centro Paula Souza. Aí eu ia à noite para dar aula e os colegas durante o dia estavam começando a fazer curso técnico. E eu dava aula para eles, de informática. Que massa. Uma experiência incrível. Então o amadurecimento foi muito rápido ali. Mas é bem legal, né, cara? É muito legal. Eu lembro que eu saí da faculdade em 99 e eu comecei a dar aula de informática também. Eu dei aula de informática para os 99 até 2005, né? Em escolinha de informática. E é muito legal, porque você pega um público, você pega um moleque de 12 anos, você pega um senhor de 89. Sim. Essas duas coisas. Sim, sim. Gente que sabia tudo, gente que não sabia nada, gente que não sabia pegar no mouse e gente que sabia que era programador COBOL que queria melhorar agora numa linguagem mais nova. E eu dava aula de informática, mas minha cabeça ainda era dar aula, não era especificamente ganhar dinheiro, profissão, sim, o que eu vou ser no futuro. Não, na verdade eu gostava muito do militarismo, tinha um contato ali, porque a Força Aérea Brasileira é ali perto, a Academia da Força Aérea, em Pirassununga, próximo dali, 40 quilômetros. Então tinha toda essa, eu acho que eu vou ser militar, não sei o quê, eu tinha muito dessas coisas. Mas eu gostava da sala de aula, eu não sabia que era mestrado, nada disso. Não tinha essa percepção, nem faculdade. Sim. Nem faculdade. Eu só sabia que existia faculdade de pedagogia e licenciatura, por conta do Cefam que os colegas estavam começando a fazer. Uhum. Só que eu já fui direcionado para dentro da sala de aula. E ali eu começo dentro da sala. Eu termino o magistério, aí eu estou fazendo tiro de guerra. Tem aqui? Tem, né? Tem. Tiro de guerra. Estava fazendo tiro de guerra. E aí eu falei, eu acho que eu vou ser militar. Mas na sala de aula, dando aula em escola particular. E eu era professor substituto na escola técnica. E aí eu falei, eu acho que eu vou fazer a carreira militar. Mas aí não deu certo. Passei na escola da polícia militar. Não, também não quero, não vou encarar. Porque minha mãe não falou, você vai. Isso ela não falava. Aí ela a já escola não... militar, não. Ela falava, não, continua dando aula. Acho que vai ser melhor. E aí... uns colegas começam, você tem que fazer faculdade, cara, você tem que fazer faculdade, começou aquela pressão, né? Mas eu fui programado para ficar em sala de aula, falei, fazer faculdade do quê? Falei, você tem que fazer faculdade de informática, você tem que estudar computação, ciência da computação. Falei, nossa, mas isso aí tá muito distante da minha realidade. Ele falou, já tá bom, eu já dou aula aqui. Ele falou, não, cara, o mundo vai mudar, você tem que estudar, senão você vai sair do concurso, você vai perder tua vaga aqui, não pode. Aí eu começo a fazer Unia Anhanguera, chamava Unifian. Uhum. Hoje a Universidade Anhanguera, né? Chamava Unifian, não era nem Anhanguera ainda. Aí em Leme. Então eu saía de Casabranca 5h30 da tarde, a aula terminava às 6h, o professor Ribeiro, diretor, até então diretor, o professor Valnei, me liberava um pouco mais cedo. E aí eu pegava um ônibus uma van de Casabranca, ou ônibus, depende do dia, até Santa Cruz das Palmeiras. De Santa Cruz das Palmeiras até Pirassununga. De Pirassununga para Leme. Era muito complicado. E isso dava o quê? Umas 2 horas? Eu saía 5h30, chegava lá 7h30. Era muito puxado. Mas você era jovem. Mas eu era jovem. E tem que fazer. Tem que fazer, pois Tem que fazer. O difícil é fazer isso com 60, né? Mas quando você tem 20... E só que, professor... E para pagar? Ela era particular, né? Particular. Professor, passar numa pública, para quem tinha feito o Cefam especificamente, não era muito difícil, né? Eu não tinha nem... E outra, eu tinha que trabalhar. Claro. Eu tinha que trabalhar. Até a dedicação. Eu não conseguia prestar estudar para poder me dedicar para ir para uma universidade. Como que eu ia me manter numa universidade? Lógico. Não tinha como. E outra, eu tinha que ajudar em casa. Sim. Eu tinha que ajudar em casa. E aí a escola... o tecnólogo. Fiz tecnólogo. Até uma vez na UFSCar o pessoal falou, caramba, tem gente que fez tecnólogo aqui na Federal. Porque era eu. Eu tinha feito tecnólogo. Eu dei aula para tecnólogo durante muito tempo, mas começou em 2002, né, os tecnólogos. Então, eu sou ali
a borda ali. Da escola técnica também estava na borda, que veio o QP4, qualificação técnica. Aham. É a primeira turma de 1 ano e meio. Não existia escola o curso técnico de 1 ano e meio. Ele começa no QP4, pelo menos no Centro Paula Souza. Não sei dizer, mas sei que esse esquema de curso tecnólogo começa em 2001, mas ele é regulamentado em 2002. Eu sou da turma de 2002. Eu começo então. em 2002. Primeira 2002, turma, né? 2003, isso, primeira turma. Eu fiz tecnólogo em Sistemas de informação. Sistemas de informação com ênfase em redes e manutenção de computadores. Eu tive aula com vários... Como que chamava? Laércio Vasconcelos. O cara que escreveu aquele livro de redes Vários e tal. livros. Ele era do ITA, né? Isso Faleceu, eu já não sei. professor. Deu aquela olha. morrida. Deu aquela morrida. Deu aquela morrida. O Pobrezinho. Laércio Vasconcelos era um cara gigante. Era a nossa referência, né? O Tannenbaum de redes era o Laércio Vasconcelos para nós na área de manutenção de computadores. Eu tive aula com ele. Olha, que legal, cara. oportunidade Eu li o de livro aula dele. Li não, teve uma vez que eu tive que substituir um professor nessa disciplina e daí eu tive que usar. Eu tive um professor que Não me lembro ajudou, direito. professor Adriano, ele me ajudou muito, sabe? Financeiramente, com algumas coisas na minha vida. E eu queria fazer um curso de redes com Linux, estava tentando... Sim. Estava começando, né? O senhor sabe com quem que eu fiz curso? Com Morimoto, o criador do Kurumin. Pois é, eu ia falar isso. O Kurumin que era com K, né? Nossa. Criador do Kurumin. Quando eu chego na UFSCar e falo assim, eu aprendi Kurumin, os caras, quê? Kurumin aqui. Então, acho que a gente tem que explicar um pouco pra galera que tá vendo a gente em casa. Agora que está dialogando, eu sei, você sabe, mas Kurumin era uma distribuição Linux que era 100% brasileira e ela era simplificada, digamos assim. Fácil de mexer, Fácil de mais mexer, educadora, né? mais perto de uma coisa lúdica que não tinha nos outros, né? Daí depois do Kurumin veio o Ubuntu, daí veio o Slackware. Isso, aquele outro que era com Fedora, Debian. Fedora. Isso, que daí era um pouquinho mais... Mas o primeiro foi o Kurumin. Não lembro. Eu também não... Eu lembro bem do Ubuntu, que eu usei bastante, muitos anos. Ainda é muito famoso, né? E o Kurumin acabou, né? Não existe mais. Não existe mais. Mas o legal do já Kurumin... tinha um preconceito lá, né? Já existia um preconceito. Eu me lembro que ele era... A ideia, talvez esteja errada, porque eu não conhecia o professor, mas a ideia era fazer com que as crianças aprendessem Linux a partir do Kurumin. Isso, ele era uma interface não era? mais de ensino. Isso mesmo. No entanto, na UFSCar, os caras falam, como assim, Kurumin, né? Não serve pra nada. Fedora, entendeu? Tem que... Debian, né? Os caras mais chatos eram Debian. É um sistema operacional, para explicar pro pessoal, né? Igual é o do celular lá, o Android, né? Para poder fazer a máquina funcionar. Mas e daí, continuando? Mas então, e aí eu começo a fazer a faculdade, termino o meu curso de tecnologia, né? Em 2 anos? Em 2 anos, e para pagar um aluno meu, ele foi meu fiador. E tava vindo o FIES, tive sorte. Sim. Tive sorte. Senão não ia conseguir continuar na faculdade. Foi bem no governo do Lula ali, o primeiro governo do Lula. Aí eu tive o FIES. Com o FIES eu tive chance de terminar a faculdade. Sim. E foi um aluno que foi fiador meu. Que massa. Haroldo, nunca mais vi esse aluno, professor. Que pena, né? Ele entra na minha vida... existem pessoas que chegam nas nossas vidas, não é por acaso. Todas que passam. Elas têm uns porquês. E ele foi muito importante na minha vida. Foi muito importante. Porque ele foi meu fiador. Porque meus pais não tinham nome para ser fiador. Jamais. Naquela época era muito difícil conseguir um FIES. Daí depois ficou muito fácil, daí ficou fácil demais. Aí ficou fácil demais. Cortaram também, né? E aí eu termino a minha faculdade já sendo pressionado para fazer uma pós. Claro. Não, porque você tem que fazer pós, Falei, caramba, mas não era só fazer a graduação? E aí eu ia conseguir trabalhar aqui à vontade? Dozinha, aí né? eles falaram, não, você tem que fazer... Acho que vai parar de estudar algum dia. Você tem que fazer uma pós. Aí... Para você efetivar aqui, você tem que ter uma pós. Só que para efetivar no Centro Paula Souza, você precisava, na verdade, era ter licenciatura. Não, mas você tinha era médio, né? Você tinha que fazer... Você tinha que ter graduação. Mas esse pós que eles falavam era licenciatura, não era o lato sensu. Você poderia ter lato sensu.
Entendi. Você poderia ter mestrado, você poderia ter doutorado. Mas precisa de uma licenciatura. Mas a licenciatura no centro era o divisor de águas ali. E aí eu vou lá e começo uma pós na Federal de São Carlos. Errado. Errado. E aí eu começo a perder meu emprego. Porque acaba o meu tempo de contrato. E daí falaram, cadê a sua licenciatura? Não tem licenciatura, você está demitido. Ou, na verdade, acabava o contrato e passava 6 meses, aí você podia prestar o concurso de novo. Em paralelo a isso, eu estava fazendo um monte de coisa na minha vida, porque a coisa deslanchou. Sim, sim. Eu era consultor, eu ajudava a captar aluno. Sabe aqueles consultores que iam nas escolas para vender curso de informática? Eles vendiam, e aí arrebanhavam um monte de aluno para dentro da escola. Eu fazia esse papel. Então, eu ficava captando aluno para levar para as escolas. Aí eu ganhava em cima disso, porque eu gostava de escola. Sim. É o que eu sabia fazer. Sim, sim. Só sala de aula. Mas daí você foi... Acabou o teu contrato, você foi demitido. Fui demitido não, mas e não voltei renovado. depois. E fiquei nessa, né? E fazendo graduação, e fazendo... Mas você fez uma licenciatura, afinal de contas? Eu fiz licenciatura. Em quê? Em educação. Chamava licenciatura plena. Hoje é formação de professores. Formação de professores hoje é pós-médio, aqui pelo menos. É junto com o médio. É a mesma coisa que o magistério, agora chama-se formação de professores. Eu fui dar palestra para uma galerinha ano passado. É o esquema? Não, é assim... Para vocês? Não, aqui, pelo menos que eu sei. É a licenciatura, é uma licenciatura. Não é. Ele é o magistério. O magistério agora se chama formação de professores. Eu dei palestra para os caras na cidade de Ponta Grossa, que é uma cidade aqui perto. Na formação de professores. Eu achava que era a galera que tinha começado a graduação. Não, é a galera de 14, 15 anos. Aí eu meio que dei uma... Opa, mas o que é isso aqui? Não, professor, você lembra o antigo magistério? Agora ele se chama... Mas aqui ainda tem PEB 1? Não sei. Não sei, mas acho que não. Não tem, né? Então, aí eu comecei a fazer o FSCar, Sim. Federal de São Carlos, no DC, lá do Departamento de Computação. E aí eu descubro que, na verdade, eu tinha que estar fazendo licenciatura. Aí eu ingresso na licenciatura, porque era assim, era uma semana sim, uma não, uma sim, uma não. Aí eu fazia licenciatura na Metodista de Piracicaba. Então eu ia para Piracicaba, fazia licenciatura, e na outra semana eu fazia magistério. Eu já estava terminando o magistério. Eu já estava terminando a pós, perdão. Eu já estava terminando o lato sensu. O lato sensu. Aí eu fazia a licenciatura e fazia a Federal de São Carlos lá. Daí você terminou a licenciatura. Terminei a licenciatura e terminei a especialização. A daí especialização. Você já tem tudo, tá com tudo na mão. Beleza. Aí eu entro na Federal e deixo os caras do Centro Paula Souza. Os caras falavam, agora você vai ficar efetivo aqui. Eu falei, não, agora eu vou pro Federal. Que, na verdade, foi uma outra história. Eu também não queria a Federal. Não, mas pode contar. A gente tá aqui pra escutar histórias, cara. Então, na verdade, a Federal foi assim. Eu dava aula com uma amiga, a professora Yara, companheira hoje de Federal. E ela falou assim, Wagner, vai abrir um concurso no Centro Federal, Cefet, lá em São João da Boa Vista. Aí eu falei, que legal. Eu falei, você vai prestar? Eu falei, eu vou prestar. Você vai também? Eu falei, não vou não. Não quero fazer não. Ela falou, vai sim, você vai comigo. É em São Paulo o concurso. Eu não vou sozinha não. Eu falei, não, Yara, não vou fazer não. Não quero, não. Ó, eu já estou dando aula na faculdade, dou aula no Colégio Coque, no Centro Paula Souza, dou aula nas particulares. Pra quê? Sim. Pra quê? Não tem porquê dar aula em mais uma escola. Ela falou, não, Wagner, lá é diferente. Lá você vai ser professor do governo federal, não é do estado. Falei, não quero isso aí não, larga a mão, tô bem aqui, tô tranquilo. E aí... Ela vai lá e faz minha matrícula, minha inscrição lá. E para ir com ela lá em São Paulo. Falei, então vamos. Nem que seja de Uber. Vou para ser Uber. Vamos. Aí eu passei. A prova, aí eu entendi por que a Federal pegava tão pesado, né? Porque a prova lá era Tannenbaum. Até comentei, né? Com o senhor no almoço. A prova lá era o Tannenbaum. Era o livro do Tannenbaum. Falei, nossa, que era o livro que fácil. Você dava aula o dia inteiro. Foi né? a sorte. Sim. Talvez se fosse outra pergunta, eu não ia saber responder. Sim. Porque eu sempre fui programado para ficar na sala, não para estudar para concurso, para essas coisas e tal.
Aí eu passei na prova lá, fiz a prova. Lá eram algumas fases, né? Teve uma fase de documentação, uma fase de prova escrita, uma fase de provas gerais, né? Conteúdos gerais, né? Aí teve a fase de didática. Sim. E eu estava embaixo, na Federal. Estava lá no 8, lá. Teve prova de didática. Aí você subiu pro primeiro. Bom, segundo. Segundo lugar. Segundo ou terceiro, não me lembro agora. Não lembro. Porque o primeiro foi o professor Diego, que hoje é o meu diretor no campus. Ah, sim. Atualmente é o meu diretor no campus. Eu não lembro. Aí eu passei. Aí eu não ingressei. Falei, não, eu não vou dar aula nessa escola, escola, não. Pediu o fim de lista? Tinha que ir lá assinar para sair, não entrar no concurso, né? Uhum. Chamava, tem que assinar a homologação, né? Que eu não ia assumir. Aí eu falei, não vou assumir isso aí não, larga a mão. A Yara falou, vai, Wagner, não sei o quê. A Yara não entrou. A professora Yara não ingressou. Ela estava na fila, mas não tinha ingressado. E aí, a minha namorada, tinha uma namorada, ela era militar, da Academia da Força Aérea. Com uma arma em punho. Você vai. Com uma arma em punho, eu sempre na pressão, professor. Sempre tendo. Se alguém não me pressionar, tipo o senhor, vai ler, vai. É isso. Vai ler Homo Sapiens. Vai ler Homo Sapiens. Você tá aqui pra quê? Não, é só Sapiens, né? Sapiens. Você tá aqui pra quê? Isso. Estamos no doutorado. Vai ler. Então, quando o senhor falou, vai ler, eu li. Isso. Se não for na pressão, não sai. Tá bom. Aí, saiu. Eu peguei e fui pra São Paulo, lá pra homologar. E assumi. Na verdade, eu não queria, porque eu falava assim, essa escola só vai ter curso superior, igual a Federal de São Paulo. Eu não quero isso, eu quero dar aula para técnico. Para molecada, né? Eu quero, não é nem molecada. Até porque eu já tinha feito um curso de andragogia. Eu quero fazer as coisas úteis. Entendi. Eu quero ser... O pessoal mais carente, talvez. Eu acho que a gente precisa melhorar um pouco a vida das pessoas. Sim. Assim, o colega tá ali querendo ter uma oportunidade de ascensão. Claro. Então, eu acho que eu posso ser esse caminho. Daí ele, não, vem cá, cara. Eu vou te ajudar. Se você fizesse isso? Ele ter essa consciência que ele ali no restaurante, quanto melhor ele atender, mais oportunidade ele vai ter, porque ele vai ter um bom salário, ele vai ter e ele vai poder, de repente, ser um dono de restaurante ou um chefe de cozinha, e ele está atendendo, servindo a gente ali. Então eu falo assim, cara, o que você está fazendo? Eu sou garçom. Eu falei assim, cara, vamos estudar gastronomia, vamos estudar atendimento, marketing, para ele tentar, não, eu quero ser garçom. Então tá bom, precisamos. De fato, eu entendo isso. A pessoa quer ser garçom, lógico. Mas se ele fala, não, eu quero ter uma oportunidade. Então, eu gosto de ser mais esse papel. Falei, não, vem cá. Vamos tentar fazer um caminho novo para você. Porque comigo deu certo. Sim. Comigo deu certo. E aí eu termino essa etapa da minha vida. Aí você entra e fala, então eu vou. Então, eu vou ingressar na Federal. Mesmo não querendo. Aí o professor Suzumura, o primeiro diretor que eu tive da Federal, ele fala, não é bem assim. Aqui é verticalizado. Você vai ter ensino médio, ensino técnico, graduação, mestrado, tal. Ele falou, mas você tem que fazer mestrado, cara. Eu falei, não é possível. E eu achei que eu não ia mais estudar. Eu não ia precisar mais estudar, eu já sei, eu só vou estudar o que eu quero agora, porque na Federal você estuda bases, né? Você vai estudar bases de Tenenbaum, mas eu quero ligar o cabo. Eu sou muito assim, eu quero conectar o cabo. Mas eu não aprendi a clipar lá. Eu não aprendi para que serve cada uma daquelas 8 coisinhas do clipe. Para que... na verdade, eu entendi a arquitetura daquilo. Isso. Mas para que vai ser ali o plug? Por que é daquele jeito, aqui? Né? Não. Sim. Não, é porque a prática não tem, né? É só a fundamentação, né? Que hoje eu entendo que é muito importante. Mas, enfim, na época eu só queria... E aí isso já é 2007. Então eu tive um boom muito forte. A computação me ajudou muito nesse... Daí você foi fazer mestrado em 2007? Não, eu começo o meu mestrado em 2010. Tá. Porque aí eu comecei... A escola estava nascendo. O Instituto Federal São João da Boa Vista começa em 2007. E ali você tem que ter funções. No começo, eu era porteiro, fazia limpeza, limpava banheiro, porque não tinha nada. O que tem a gente está fazendo. A gente está fazendo porque a escola está chegando. A escola está abrindo. E aí...
E era só 4 professores. E então eu tinha que fazer de tudo um pouco. E aí a gente começou a construir uma história, né? O Instituto Federal é uma história de 200 anos, 300 anos. Ela não vem para, né? Para fechar. Bom, e aí você tinha que fazer o mestrado. E eu comecei a ser muito pressionado com relação ao mestrado, né? Mas eu comecei a pegar função. Ao mesmo tempo. Instituto Federal tem função. Sim. É coordenador disso, coordenador de registro escolar, coordenador de ensino, coordenador não sei do que, auxiliar não sei do que, e aí colegiado, presidente de CAAD, presidente não sei do que. Então é muita coisa, não é só dar aula. Sim, claro. Não é. O Centro Palaçoso, eu entrava lá, dava aula e ia embora. Na particular, eu entrava, dava aula e ia embora. Federal, não. Então, é diferente, assim. E eu não queria esse lado aí. Sim. Eu não queria esse lado, eu queria a sala. Mas acabou me despertando um outro lado, né? Porque eu, na passagem da minha vida, eu comecei a trabalhar em franchise. Aqui na região, chamava, eu não sei como... você chegou em Curitiba, mas nós tínhamos a Compisul. Era uma escola técnica profissionalizante, concorrente da Microlins. Microlins, eu até dei aula na Microlins. Microlins, eu escrevi material didático para Microlins. Ah, então, talvez eu tenha usado o seu material didático em 2004. 2004? 2005, 2006 eu escrevi. Não, 2005 já estava 2005, 2003, 2005 comecei a escrever material para eles. Em 2005 eu dava aula na faculdade, 2003 eu dava aula na Microlins, 2004 de manutenção? Eu dava aula de computador? Ah, não. Nunca dei aula disso. Era apostila de manutenção. Então nunca. Então eu escrevi materiais para Microlins, escrevi materiais assim, e eu comecei a escrever para a Compsul. E aí eles me chamam para fazer parte da equipe para captar professor. Uhum. Porque eu tinha muita afinidade com reter aluno na sala para evitar evasão. E aí eles começam a falar, Wagner, você pode capacitar professor para evitar evasão. Porque o problema das franquias é evasão. É professor e aluno evadindo. Uhum. Entra na particular, fica um tempinho escola profissionalizante e sai. E aí eu começo a trabalhar com isso. Em paralelo, a Wizard também tinha escola de inglês e aí eu sou convidado a trabalhar na Wizard como consultor. Na Wizard Brasil, com o Carlos Wizard. Uhum. Ainda tive até uma oportunidade que eu consegui conhecer o Carlos, né? Mas assim, eu trabalhava com o Arthur Hipólito, mas eu falei para ele assim, eu quero ser da educação. Aí ele disse assim, não, a gente quer você na comercial. Você é bom para vender, para comprar ali, fazer os contatos. Eu quero você na comercial. Eu falei, não, eu quero na educação. Então você está demitido. Porque eu quero você na comercial. E falou, você tem duas... Daí que você foi para a Federal. Isso. A Federal era concurso. Em paralelo, eu dava aula em um monte de lugar. Ah, mas podia? Podia. Concurso de 20 horas. Concurso... Escola Técnica do Estado, você vai lá, pega 4 aulas e 6 aulas. Tá. Não é exclusivo. Assim. Tá. E aí... Eu tinha um expertise nessa área da gestão, né? Quando eu entro na Federal, eu acabo trabalhando um pouco mais dessas habilidades. E daí como que você foi parar no mestrado? O que você foi fazer no mestrado? Mestrado eu fiz na área de educação à distância, porque a EAD está surgindo em 2008. E eu queria, no entanto, na UFSCar, no meu primeira trabalho de conclusão, eles não aceitaram, porque eu criei uma plataforma no Moodle para ensinar curso para sapateiro, e eles não aceitaram, porque não era atividade fim com rede. E eles me reprovaram. Eles não aceitaram. Porque não tinha rede, porque você era fazer curso de rede. Eles queriam que o meu produto final, ali, meu TCC, minha monografia... Tivesse a ver com rede. Tivesse a ver com redes. Falou, mas tem a ver, porque vai ter o servidor, o Moodle. Moodle, isso aqui não entra aqui, isso aqui. Isso em 2003, 2005, mais ou menos, né? Sim. Eu acho. Enfim. E aí, eu tive que mudar meu produto, inclusive. Tive que mudar o meu produto ali para poder terminar a UFSCar. E aí tá vindo o EAD. O EAD tá começando a emergir ali em 2007, 2008, e a Federal cria um núcleo. A Pró-Reitoria de São Paulo cria um núcleo para debater educação à distância.
E eu ingresso nesse grupo. O Suzumura falou, é a tua cara, Wagner, porque você que quer criar curso para sapateiro, curso... Porque tá acabando essas profissões. Falei, a gente precisa deixar legado, professor. Eu falava para ele lá em 2007. A gente precisa deixar legado, porque vai acabar essas profissões. E o Moodle é o caminho para isso, porque o cara vai lá, faz o curso, aprende e já começa a trabalhar. Sim. Falou, olha que legal, uma oportunidade. Eu falei, então você é o cara para isso. Aí começou eu, a Cristina, começa a trabalhar com isso. Sertãozinho já tinha um pouco de educação à distância. E aí eu começo a me envolver com educação à distância. Vem o ETEC Brasil, já ouviu falar? O ETEC Brasil é um programa do governo federal. Eu só conheço o que é ETEC, que são as escolas técnicas. Não, ETEC Brasil era um projeto do governo federal para disseminar cursos técnicos à distância, pagando uma bolsa para o tutor, uma bolsa para o formador, uma bolsa para o pesquisador que criava o material. Eu fiz 3 materiais. Até um tempo atrás, o pessoal lá não sei se foi do Acre, de Manaus, me mandou um e-mail falando, nós vamos usar seu material. Eu falei, pelo amor de Deus, não use isso aí, está muito desatualizado. Mas é o que a gente tem, a gente vai usar esse material, porque está lá na rede, na rede ETEC lá. E daí mestrado? E aí no mestrado eu fiz de educação à distância. Mas o que é? Na Universidade de São Marcos. Mas é um novo modelo de gestão. É o meu mestrado? Meu mestrado era multidisciplinar. Era um mestrado multidisciplinar em educação, comunicação e administração. Daí você foi um mestrado multidisciplinar. E a sua dissertação é sobre? Uma nova gestão na educação à distância. Porque o pessoal achava que EAD era só colocar o material lá. Eu falei, não, só gente. Repositório, né? Não. Tem que ter toda uma articulação de gestão por trás. Se não tiver esse tripé da gestão, não sai EAD. Não vai sair nunca educação à distância. Então eu defendi essa hipótese. No entanto, se o senhor pegar o meu material, coisas que eu falava naquela época, está acontecendo. É muito legal isso. Mas assim, eu não tinha pegada nenhuma em publicar. Não tinha. E detalhe, a Universidade de São Marcos, na reta final do meu projeto, fechou. Na reta final do mestrado? Do meu mestrado. Foi um punk. O meu professor, no começo, era o Chiquinho, professor Chiquinho. Ele tinha educação salesiana. Eu tive uma educação salesiana ali na minha partida, no meu mestrado. Tá, mas daí fechou e daí? E aí... Você vai para outro lugar? Não, terminou lá mesmo. Ele juntou umas bancas de professores. Entendi. Acabou aquela turma e não terá novas. Não terá novas, mas ali eles dão um break no meio. Foi um caos, uma fase bem difícil. E aí tem que terminar. Tinha que terminar. Aí eu terminei meu projeto, né? Terminei o meu mestrado em 2012. Mas é meio traumático, né? Extremamente traumático. Porque você está num processo, né? Num processo. O professor saiu, o professor Chiquinho. E esse processo ele não é fácil, né? Não é fácil. E cada um tem o seu tempo. Aí você mandar todo mundo fechar no mesmo horário, não vai dar boa. Não vai dar boa. Não tem como dar boa isso. Não tem. Porque, eu tenho bastante experiência, né? Já faz 10 anos que eu tô no PP Gente. E assim, tem aluno que termina o mestrado em 1 ano. Tem aluno que termina o mestrado, cara, 2 anos e meio. E eles começaram juntos. Você não pode forçar o cara de 2 anos e meio a terminar em 1 ano. Sim. E nem forçar o cara de 1 ano ficar se estendendo, prolongando até 2 anos, né? Então, cada um tem o seu tempo, cara. Você não pode fácil. Fechar todo mundo ao mesmo tempo. Não foi fácil. E outra, eu acho que fazer mestrado, fazer doutorado, você tem que ter uma maturidade para isso até. Claro. Para você falar, vou fazer. Eu acho, inclusive, que para entrar no mestrado, você deveria ter 30 ou mais. Você tem que ter uma maturidade para isso. Porque assim, já tive alunos de doutorado com 27, 28 anos, cara, é difícil. E eu optei, e eu fiquei na escola, aí eu peço dedicação exclusiva em meados de 2000, já no Instituto Federal, o senhor entra em regime de 40 pode migrar para dedicação. Se eu entrar em regime de 40, eu posso continuar dando aula em outros lugares. E aí eu dava aula na pós, na FAGE, porque eu não queria ficar só lá. Sim. Apesar que minha namorada lá falou, vai ficar. Você vai ingressar lá. Sempre aí, uma pessoa armada. Sempre me falou, vai ficar. Não, pro doutorado não foi diferente. Já com o doutorado. Aí eu peguei e assumi regime de 40 horas e queria fazer um monte de coisa. E aí começa a se falar da reforma do ensino médio? Não, da nossa reforma da carreira do professor. Tá. Começa-se umas discussões sobre a carreira. Aí eu fiz pós em gestão pública. Depois do mestrado. Depois do mestrado.
Porque eu falava assim, poxa, eu tô aqui, eu tenho que, em funções, né? Eu tenho que dominar mesmo 8.112, mas não basta. Eu preciso ir além. E aí eu fiz pós em gestão pública, a federal pagou, nessa época eles pagavam, eu fiz na Universidade de Dom Bosco, acho que na Universidade de Dom Bosco, a pós em gestão pública, tenho pós em educação à distância. Aí eu fui, aí eu aprendi a estudar. Claro. Aí eu aprendi a estudar de verdade. E nesse momento que eu peço dedicação exclusiva, e aí eu paro com todos os outros locais. Porque o diretor chegou em mim, né, professor Eduardo, uma pessoa muito bacana também na história, e fala assim, cara, eu preciso de você, cara, você precisa ser coordenador aqui, eu vou... E coordenador tem que ser dedicação exclusiva? Não precisa. Ele falou, mas eu vou pagar uma função pra você e tal. Só que ainda não compensava. Mas pela confiança que ele teve em mim, de acreditar, falar, não, eu quero você em função aqui e tal. Eu falei, eu vou então. Aí eu deixei as outras escolas, deixei as outras coisas. Sim. E comecei a me dedicar ao Instituto Federal. Vem a greve de 2012, 2013 das federais. Veio a greve. Aí reformou nossa carreira. Aí valeu a pena ficar na federal, professor. Ainda bem que você já estava lá. Aí eu já estava lá. E aí eu descobri o que é ser federal. Que aí a carreira reformada aí valorizou a gente, né? Sim. Melhorou um pouquinho, né? Aí eu estava sendo pressionado para esse tal de doutorado. Falei assim, não vou fazer. Porque a experiência do mestrado parece ter sido muito traumática, muito né, traumática. Cara? Muito traumática. E da UFSCar também foi. Porque a gente passava muita necessidade. Meu pai operando. Eu tenho uma conexão muito grande com família, né? E a gente não tinha condições financeiras. Então foi muito difícil. Foi assim... não é o ponto aqui de discutir isso, comentar assim, mas eu passei necessidade mesmo. Assim. Sim. Fome. Assim, coisa brava mesmo. Não foi fácil. No entanto, eu não tenho saudade nenhuma dos ventos de São Carlos. Adoro a Universidade Federal de São Carlos. Ela foi muito importante para o meu currículo. Mas eu não sinto essa saudade, mas por mim, por contas pessoais, né? Eu sofri muito esse momento, né? Porque eu achava que era dar aula. É dar aula. Sim. Não tem que estudar tanto para você ir dar aula. E a galera está acostumada a estudar para depois ir para a sala. Eu fui ao contrário. Eu também fui ao contrário. Comunidade de prática. Eu fui primeiro para a sala. Depois que eu fui estudar. E hoje a professora falava disso ainda. Você já leu aquele... Ai, caramba. O Jacotô? O mestre... Mestre Ignorante? Não li. Deveria, cara. Acho que você vai gostar. Vou anotar mais um. Eu já tô com uma fila no Mercado Livre na sabemos estante como comprar. Sabemos como Mas já comprei uns 6. Sabe que o André comprou os 2 gibis. Eu tô renovando minha biblioteca. Eu tô catando minha biblioteca e vou entregar para os alunos, que como eu vou me afastar para o doutorado, eu vou pegar o meu material que eu tenho, do Laércio, do Gabriel Torres, eu tenho muita coisa. Eu vou distribuir para os alunos porque eu tô me desquitando da informática. Isso, desquitando da técnica, né? E indo para... Mais para educação, para essa ciência, filosofia, para filosofia. Na verdade, é uma coisa que eu sempre amei, sempre gostei, mas é o empirismo, né? Eu só estou na sala. Sim. E vários agentes, vários modelos, metodologias que eu adotava ali, eu não sabia que tinha fundamentação teórica. E tinha. Então, quando eu começo a ler os materiais da professora Joana, eu falo, caramba, muitas das coisas que eu faço lá... Eu já fazia. Alguém estudou. Alguém estudou e eu fazia por fazer. Esse mestre ignorante conta a seguinte história. Acho que é o capítulo 2, não me lembro agora. Mas... Tem um cara que ele vai... É o Jacotô. Ele vai... É o Rancière. Você tem que dar aula de francês pra essa molecada. Acho que era francês, não vou lembrar agora. E o cara era alemão. Ou é o contrário, você tem que dar aula de alemão. E o cara era francês, não sabia francês. Aí ele falou, olha, moçada, eu não sei. Então vamos fazer assim, vamos pegar um texto bilíngue e a gente vai lendo e traduzindo. E assim, não só os alunos aprenderam o alemão, como ele também. Olha só. Então, aprendendo. Esse livro... É o que o professor falou lá, né? Pra mim, lá na escola técnica, lá, né? Ele falou assim, vai dar aula que você vai aprender muito mais. Vai dar aula que você vai aprender, é isso aí. O mestre ignorante do Rancière. Ou do Jacotô. Agora eu não lembro qual dos dois que tá na... Tá anotado já. Isso. É um bom livro. Mas continuando. E aí eu começo ali... Eu falo assim que... Não, o doutorado eu não vou fazer. Eu vou esperar o momento certo. O momento certo para fazer um doutorado. Aí eu cheguei com amigos,
na USP, no ICMC, na UFSCar, fiz disciplina isolada. E sempre falava, vai ter um doutorado em tal lugar. O amigo meu falou, sério? Então, tem vários amigos que, por indicação de pesquisas minhas, é porque eu sempre tinha aquela cobrança. A federal tem muito dessa cobrança. Tem que fazer doutorado. Se você não fizer doutorado, você tem que estar em função. Se você não está em função, você tem que estar publicando, você tem que ter artigo. Sim. Na Federal de São Paulo, para nós ali, tem muito disso. Senão você tem que estar dando aula. Você não pode dar só essas aulas, tem que completar a tua carga, e tem que não sei o quê, e tem muito dessas coisas. Então, assim, é meio subliminar, mas tem. Você tem que dar resultados. Sim. E aí eu pegava função, pegava coordenação, e aí a última etapa minha, antes de estar aqui, foi o professor chega em mim e fala assim, cara, a gente precisa... vai ter avaliação do MEC. E eu sempre falava para os colegas, você tem uma coisa que eu não quero, é ser coordenador de curso em avaliação de MEC. Sim, porque para nós lá, não tem uma equipe. Tem a API que só te informa, mas hoje até tem, já melhorou muito. Mas no começo, assim, você fica bem isolado dentro do campus. Assim, você é o coordenador? Resolve. Tem não sei o quê. Resolve. Resolve. E o coordenador tem que correr atrás de tudo, preparar tudo, instrumento, entender o instrumento, tudo para preparar para avaliação. Então eu falava, você tem duas coisas que eu não quero. Aqui é ser coordenador de avaliação, para receber o pessoal do MEC, e diretor. Isso aí eu não quero. São as duas funções. Bucha. É muito punk, é muito complicado. Para mim, é complicado. Até porque eu gosto da sala de aula. Mas ele chegou em mim e falou assim, Wagner, 2015 para cá, eu tive um trauma muito grande na minha vida, né? Eu tive uma separação também. Eu termino o mestrado e me separo no outro ano. Uhum. Eu era casado. Sim. Eu me separei. Então, foi uma ruptura muito difícil, tudo isso na minha cabeça. A gente é humano, né? Claro. A gente é humano. Então, foi tudo muito difícil. Em 2015, eu conheço a Cláudia, a minha atual esposa. E ela foi muito importante na minha vida. E aí, então, eu cesso um pouco. Eu saio eu era do ETEC, eu levava material para as unidades, eu sempre estava com muitas funções, já que eu sou dedicação exclusiva. Então, exclusivamente, eu estou para o campus. Eu sempre fui meio... Caxias. Metódico com essas coisas. E aí... o Eduardo falou assim, Wagner, você está afastado, né? Você ficou em função, deu uma descansada agora, mas a gente precisa de você e tal, para cuidar do curso do TPG e tal. Falou assim, tá, mas por que eu? Eu sempre acho que tem que ter um porquê das coisas. Eu sou meio, sei lá. Aí eu falei, mas por que eu? Ele falou assim, cara, porque você tem essa pegada com gestão, eu acho que vai dar super certo lá no curso. Eu falei, porque eu sou da computação, né? A área é computação, informática. Ele falou assim, mas eu acho que você tem uma pegada e tal. E aí eu começo a cuidar do TPG. E era o ano de avaliação do MEC. E aí eu falei assim, e o que você pensa do MEC? Ele falou, cara, se você conseguir nota 5... Eu falei, então vamos trabalhar para o 5. Sim. Ele falou, não, porque o nosso campus não tem nenhuma nota 5. Eu acho que no estado, eu acho que só tem 2 cursos com nota 5, ou 1. Eu não me lembro. Ele falou assim, então, se você conseguisse, né? Eu falei, vamos lutar para o 5. E aí eu começo a lutar pelo 5. E como que você chegou no doutorado? Como que eu chego no doutorado? O doutorado foi... eu consigo nota 5 no MEC. A gente consegue nota 5 no MEC. Estava bem cansado. Veio a pandemia, então não consegui sair da coordenação. Aí, a volta da pandemia, falei, agora eu saio. Veio a reformulação da curricularização da extensão. Tá ligado que teve essa reforma? Aí eu tive que me envolver, não pude sair da coordenação de novo. Curricularização da extensão. Eu não aguentava mais. Estava muito difícil. Porque eu passei por 3 processos. Aí, terminando essa etapa, eu falei, agora eu vou cuidar da minha vida. Então fala do doutorado que acabaram de avisar que você tem 1 minuto. Aí eu começo, eu tô ganhando da Silvia já. Pois é. Aí eu me afasto de coordenações, tudo, fico em sala de aula. E aí eu acho que é chegada a hora de me encher. Então eu começo a ter algumas experiências que eu falo, não, tá na hora de eu voltar para a escola, estudar. Dessa vez não fui. Daí o que é o teu doutorado? Meu doutorado é na... Sua ideia? É um agente
É um agente de IA. inteligência artificial que vai controlar a evasão com uma perspectiva mais socioemocional, soft skill, Legal. dentro de uma plataforma para a gente evitar a evasão em cursos técnicos à distância, técnicos superiores, né? Então, aí eu passei, o senhor estava na minha banca lá. Obviamente eu não lembro, mas se você diz, eu acredito. E o Luciano Frontino, que vai ser meu coordenador. Orientador. Meu orientador. Muito bom, cara. Muito legal. Você fala realmente muito, tanto que já está acabando. É o Xanxan. Pois é. E assim, seria legal você dar o seu recadinho final, como que as pessoas te acham, né? Daqui a uns 3 ou 4 anos o seu trabalho vai estar aí, né? Um trabalho importante sobre evasão e IA e tal. Então, se quiser, temos uma câmera aqui para você. Você pode dizer o seu, sei lá, se tem rede social, se tem e-mail. Não tem rede social, professor. Mas tem um e-mail. Tem e-mail. Então, diga o e-mail para as pessoas. Então o meu e-mail é o do Instituto Federal, que é o PROFVAG, o profvag, @ifsp.edu.br. Tem o meu pessoal também, que é o profvag@gmail. Estarei totalmente à disposição da Universidade Uninter nesses próximos tempos aí, do doutorado, porque eu estou me afastando do Instituto Federal. É uma oportunidade que nós temos, Glória, isso é muito importante para que a gente possa se requalificar. São 28 anos de sala de aula, eu acho que era chegada a hora de me encher. E se existe uma coisa que eu aprendi com meu pai, que sobrenome e estudo é uma coisa que ninguém tira de nós. Então, eu indico, para quem estiver aí, conseguiu chegar até o final, me aguentar, estudo, tem que estudar. Porque a única chance que a gente tem de ascender na vida é estudando. Muito bom, cara. Então, obrigado por ter vindo aí, por ter abrilhantado essa tarde. Eu espero que você que está aí tenha gostado, tenha curtido o bate-papo com o Wagner. E sabe, né? Que na semana que vem, outra pessoa legal, bacana, interessante, divertida, estará aqui para falar sobre educação e tecnologias. Até mais!